Bem, bom dia a todas e todos. Queria agradecer o convite ao Renato e também cumprimentar a professora Virgínia pela iniciativa, né, não só do evento, né, mas de outras iniciativas também ao longo desses anos. Cumprimentar a professora Cláudia Maiorga, caríssima pró-reitora de extensão. Cumprimentar também o professor Estevão, cumprimentar o professor Lasmar. Estou vendo também algumas pessoas aqui conhecidas, queridíssima amiga e professora Mariá, e o meu bom dia. Bem, eu vim falar um pouco aqui sobre uma experiência de trabalho, né, que estamos tendo à frente lá no Programa Polos de Cidadania da UFMG. Então, antes de mais nada, eu gostaria só de retomar, né, a pergunta que foi posta no material de divulgação do evento, né, como os ODS podem ser utilizados, né, usados como uma plataforma de orientação estratégica para a revitalização e a reconversão do quadrilátero ferrífero em tempos de tantas incertezas. E aí só situar um pouco, né, que apesar, né, do Renato ter ali colocado o ODS 17, né, Renato, e eu acho que muito bem, mas eu vou falar um pouco a partir da perspectiva, né, do ODS 16, que é o que nós temos assim mais trabalhado no Polos, obviamente em interlocução com todos os ODS, né, que fala aí da promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, né, proporcionando o acesso à justiça para todos e a construção de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E aí, antes, né, de passar isso, só vou deixar bem claro aqui qual é o meu lugar de fala, né, nesse momento. Eu trabalho na coordenação, né, do programa. É um programa transdisciplinar, né, de extensão, ensino e pesquisa social aplicada aqui da UFMG, que é o programa Polos de Cidadania, que tem o seu trabalho voltado à efetivação dos direitos humanos e construção de conhecimento a partir do diálogo entre diferentes saberes. E aqui, um ponto muito importante que eu queria destacar é que, para nós, a extensão universitária é o nosso carro-chefe. Então, nós pensamos o ensino a partir da extensão, nós pensamos a pesquisa a partir da extensão, né? E isso tanto do pós-doutorado à iniciação científica. Então, para nós, a extensão universitária, de fato, é um carro-chefe, não só na perspectiva metodológica, mas na perspectiva também de compreensão da universidade. Eu digo isso porque isso permite, o trabalho extensionista do Polos permite que estejamos em vários territórios, né? Inclusive, no caso, Brumadinho, a gente já estava no território antes mesmo do rompimento da barragem no dia 25 de janeiro desse ano, né? Então, foi a prática extensionista que nos permitiu esse tipo de trabalho específico. E eu falo também a partir, né, dos trabalhos extensionistas que nós temos feito na Serra da Canastra, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Brumadinho, Barão de Cocais, Santa Bárbara, e aí eu fiz um destaque, né, num distrito de Santa Bárbara, que é André do Mato Dentro, e outros também territórios que temos atuado. A nossa atuação, o carro-chefe da nossa atuação nesses territórios, tem sido o trabalho sistemático com a identificação
e pensando alternativas para as violações de direitos, e especificamente falando, né, de um dano que a gente tem trabalhado muito nesses contextos, né, de conflitos e desastres socioambientais, que a gente chama de dano existencial, tá? Algumas das violações de direitos que nós temos sistematicamente identificado em contextos de conflitos e desastres socioambientais são essas: pouca transparência e acesso a informações, como foi aqui muito bem destacado, né? Disputas de narrativas, silenciamentos diversos e negações de existências, perda de autonomias dos sujeitos, tanto individuais quanto coletivos, acirramento de conflitos inter- e intrafamiliares e comunitários, fragmentação de vínculos de confiança e solidariedade, falta de atenção, cuidados e desamparo, sequestro das políticas públicas locais, dentre outros. Nós temos inúmeros estudos, várias publicações apontando sistematicamente para essas violações de direitos. E é interessante porque quando houve o rompimento da barragem em Brumadinho, e nós já estávamos em Brumadinho e logo chegamos no dia 25 de janeiro, a impressão que nós tivemos foi de um completo déjà vu. Então, várias situações nós já havíamos presenciado e nós já imaginávamos que presenciaríamos de novo. E aí, respondendo à provocação do Renato, né, nós tivemos uma conversa no Polos, né, uma conversa com um bom café, né, no Polos um dia. Eu fiquei me perguntando, falei, gente, né, para o meu trabalho assim, quase diário com essas questões, bastava a gente pegar esse conjunto, digamos assim, de violações de direitos identificadas e vamos trabalhar para isso, para atingirmos, né, a meta 16, né, o ODS 16 ou parte do ODS 16, retomando aqui, né, as violações de direitos. Então vamos lá, pouca transparência e acesso à informação. Então vamos qualificar a informação, né, para que mais pessoas tenham acesso à informação, que é uma questão óbvia, uma questão básica, né, e isso é uma questão presente nesses contextos de uma maneira geral. Há disputas de narrativas, silenciamentos diversos e negações de existência. Vamos fazer isso, isso e aquilo. Perda de autonomia. E aí a gente começa, de fato, a ver que o buraco ele é muito mais embaixo. Antes, né, de falar um pouco mais, eu acho que é preciso, né, para quem não é da área do direito ou para quem não é muito afeto a essa área, e aqui eu só queria esclarecer que eu não sou, né, um advogado, eu não sou da área do direito, eu sou psicólogo de formação, sou vinculado ao departamento de psicologia, né, mas estou lá no programa de pós-graduação como membro permanente do mestrado e do doutorado e participando da coordenação do programa há muito tempo e especificamente trabalhando há muito tempo com essa questão específica do dano existencial. O dano existencial, ele tem, né, um instituto jurídico que são muitas interpretações, mas basicamente a gente poderia dividi-lo a partir, digamos assim, de uma concepção um pouco mais tradicional acerca desse instituto jurídico, a gente poderia dividi-lo em duas instâncias. Dentro do dano existencial, a partir da doutrina italiana, o dano existencial você tem o dano ao projeto de vida, né, que basicamente refere-se às alterações nas condições de existência no curso da vida da pessoa e de sua família, atingindo as suas expectativas de desenvolvimento e incidindo sobre a sua liberdade de escolher o próprio destino. E o dano, o que a gente chama a vida de relações, né,
que diz respeito ao conjunto de relações interpessoais nos mais diversos ambientes e contextos, que permite ao ser humano estabelecer a sua história vivencial e se desenvolver de forma ampla e saudável, coexistindo com seus pares e compartilhando a experiência humana. Então, dentro do dano existencial, né, a gente pode dizer que o dano existencial, dentro das inúmeras violações de direitos, a gente pode dizer que o dano existencial é um dano importante porque ele se configura como uma afetação negativa e juridicamente muito relevante, ainda mais nesses contextos de crise, como o professor Estevão, né, ele tão bem aqui destacou, né, nesses contextos, né, de completo espetáculo, né, como Guy Debord, né, ele vai dizer no célebre, né, livro de 1967, A Sociedade do Espetáculo. Então, ele é, de fato, uma afetação negativa e juridicamente muito relevante, né, no cotidiano da pessoa, a qual tinha determinada rotina e, em razão de uma conduta lesiva, sofreu alteração prejudicial total ou parcial, permanente ou temporária, seja em uma atividade, seja em um conjunto de atividades do seu cotidiano, e que precisou, isso é importante, involuntariamente suprimir ou modificar. Então, o dano existencial, ele é, de fato, um dano muito importante, e acho que se estamos aqui falando em entrecruzamento, somente nesse lugar de conexão, é que teremos condições de trabalhar com uma gestão e um cuidado coletivo e compartilhado. E aí, aqui, para finalizar a minha fala, eu queria, por fim, dizer que o que nós precisamos, né, ao falarmos desses territórios, é falar da violação de direitos, precisamos falar de danos, precisamos falar do direito à existência, mas também precisamos falar nessas atuações entre modos e entre mundos, precisamos falar do direito ao cuidado. Isso é uma coisa muito pouco falada, inclusive no direito. Para além de uma ética da justiça, nós estamos precisando de uma ética do cuidado que seja não substituta às nossas ações, mas que seja complementar às ações que nós estamos querendo implantar, né, ou estamos propondo implantar nesses locais. E aí, para finalizar, eu estou dizendo, com a ética do cuidado, estou falando do cuidar do outro, o cuidar, né, o ser cuidado, e também o cuidar de si mesmo. É importante que as nossas ações, elas também sejam orientadas nesse sentido, tendo em vista, mais uma vez, que estamos falando de territórios, né, com múltiplos modos de existência, muitos deles historicamente, né, negligenciados, historicamente silenciados e negados. Muito obrigado.